Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. Primeiramente, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o Ed Carlos, o Setubal, o evangelista. E antes de começar a ministrar a palavra de Deus, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, dar aquela força, dar aquele apoio e deixar o seu like. Vamos lá. Deus colocou no meu coração uma palavra de despertamento. E eu queria compartilhar essa palavra com você, meu amado. Essa palavra está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 15 e versículo de número 20. Essa palavra que eu tenho para nossas vidas é uma palavra de despertamento. Essa mensagem pouco se vê nas redes sociais, pouco se prega nas igrejas. E Deus colocou essa palavra no meu coração para me ministrar sobre essa palavra. Essa mensagem que eu tenho para nossas vidas, ela fala sobre 5 frutos de um falso profeta. Como podemos identificar um falso profeta? Eu queria compartilhar essa mensagem com você, querido. Estamos nos últimos tempos na face dessa terra. Jesus ele vai dizer que, lá em Mateus capítulo 24, ele vai dizer que quando ele estivesse perto de voltar, ele deixou alguns sinais da sua volta. E um desses sinais que Jesus deixou é o interessante que Jesus ele começa sobre os sinais da sua vinda, da sua volta. Ele começa, o primeiro sinal que Jesus dá é sobre a multiplicação dos falsos profetas. Muitas vezes a gente não atenta, a gente não percebe, a gente lê o texto e muitas vezes a gente passa por isso, como a gente só vê o sinal da volta de Cristo como peste, terremotos, guerra, fome. Mas a gente se esquece de passar o primeiro alerta de Jesus para a nossa vida foi sobre os falsos profetas. Você pode ler lá Mateus capítulo 24, você pode ler lá Mateus capítulo 7, do versículo 15 em diante. O primeiro despertamento que Jesus ele deixa para os seus discípulos, para os seus seguidores, são sobre os falsos profetas. E o interessante que Jesus ele vai dizer, se possível, eles iam enganar até mesmo os próprios escolhidos. Mas como os dias serão abreviados, não será possível, tá vendo? Mas temos que ter cuidado, temos que vigiar, porque até nós podemos ser enganados por esses falsos profetas. E eu queria trazer essa mensagem ao nosso coração sobre os 5 frutos de um falso profeta. Como identificar um falso profeta? Mateus capítulo de número 7, versículo 15 e versículo 20. Olha que Jesus ele vai dizer no Evangelho de Mateus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são os lobos devoradores. E Jesus ele deixa nesse texto sagrado, nessa palavra, Jesus ele vai dizer no versículo 20 que só existe uma maneira da gente identificar um falso profeta. Ele vai dizer no versículo 20: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quer dizer, a igreja do Senhor, a gente pode identificar um falso profeta pelos seus frutos. E eu gostaria de ministrar a palavra de Deus sobre 5 frutos de um falso profeta. No versículo 15, o interessante é que Jesus vai dizer que eles vêm vestidos como ovelhas, vêm com aparência de ovelhas.
mas no seu interior, Jesus vai dizer que eles são lobos devoradores. Eu me recordo a um texto que, quando o apóstolo Paulo, ele está prestes a partir, prestes a deixar os irmãos, ele se reúne com os anciões, e ali com os anciões, creio eu, ele já cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo já profetizando por nossos dias que estamos vivendo hoje, Paulo ele vai dizer que depois da partida deles, entrariam no meio do rebanho lobos cruéis, lobos devoradores que devorariam as ovelhas de Cristo, queriam saber só da gordura, mas não apacentariam o rebanho. Querido, quando eu olho para esse texto sagrado da palavra de Deus, eu tenho que olhar por mim, tenho que olhar pela minha vida, porque esse é um dos sinais da volta de Cristo, é os falsos profetas. E o que se tem hoje dentro das igrejas é uma vergonha. É muito falso profeta. E eu queria ministrar a palavra de Deus sobre 5 frutos de um falso profeta. Pouco se ouve essa mensagem nas igrejas. Pouco se ouve essa palavra nas redes sociais. E eu gostaria de ministrar em cima desse tema, para a edificação das nossas vidas, para a meditação das nossas vidas e até para a gente ter o cuidado, para a gente não ser enganado por esses falsos profetas, porque eles vêm vestidos como ovelha, mas interiormente nos seus corações eles são lobos devoradores. Eles não estão nem aí com o rebanho, eles não estão nem aí com as ovelhas. O primeiro fruto de um falso profeta é Mateus, capítulo 7. Vamos identificar o primeiro fruto de um falso profeta. O primeiro fruto de um falso profeta é: serão cristãos professos, cuja lealdade é dedicada mais a indivíduo do que a palavra de Deus. Honram e servem mais a criatura do que o seu Criador. Esse aí é um dos primeiros frutos. São 5, mas eu só estou no primeiro, de um falso profeta. Eles serão indivíduos que serão mais leais a homens do que a palavra de Deus. Serve e honram mais a criatura do que o seu Criador. Meu amado irmão, minha amada irmã, queridos, esse é o primeiro fruto de um falso profeta. Ele honra, ele serve mais a criaturas do que o seu Criador. Desconfie, meu amado irmão, desconfie, minha amada irmã, do ministro que te bajula, que honra mais a homem do que a palavra de Deus. Desconfie, meu irmão. É interessante que quando eu olho para esse texto sagrado, me vem a memória de um texto que Paulo ele vai dizer: se ele fosse servo dos homens, fizesse a vontade dos homens, ele não seria servo de Cristo. Então o primeiro fruto de um falso profeta é que ele sempre vai querer servir mais a criatura do que o seu Criador. Sempre vai querer honrar mais a homens. Sempre vai querer status.
sempre vai querer posição, sempre vai querer honra, glória, fama, poder. Sempre ele vai querer. Esse é o primeiro fruto de um falso profeta. Então desconfie, meu irmão. Você, pastor, quando você for convidar um ministro para pregar na sua igreja, desconfie. Fique com uma pulga atrás da orelha, como diz o ditado. Se aquele profeta, se aquele homem ou mulher de Deus, se ele serve mais a criatura do que o Criador, se ele bajula mais a homem do que o seu Criador. Esse é o primeiro fruto de um falso profeta. E qual é o segundo fruto de um falso profeta, meu amado irmão? O segundo fruto de um falso profeta, para você ter cuidado, para você não ser enganado, para você não cair nessa armadilha de Satanás, o segundo fruto de um falso profeta, que você pode ter o discernimento por dentro da palavra de Deus. O segundo fruto de um falso profeta serão seguidores que se ocupam mais com os seus próprios desejos do que com a glória e a honra de Deus. O segundo fruto de um falso profeta é que eles serão seguidores que se preocupam mais com os seus próprios desejos, ainda que isso venha envergonhar o Evangelho, ainda que isso venha ainda os seus desejos, as suas paixões carnais, ainda que os desejos do segundo fruto de um falso profeta venha envergonhar o Evangelho, ele não estará nem aí, meu amigo. Tanto faz para ele, porque eles não estão nem aí. Eles só querem saber dos seus desejos, das suas paixões, dos desejos da carne. Eles só querem saber de glória, luxo, fama, dinheiro, poder, posição, ser glorificado por homens, ser colocado em altares por homens. Esse é o segundo fruto de um falso profeta. Sempre vai se ocupar em fazer as vontades dos seus desejos do que em fazer a vontade de Deus, do que em honrar a Deus. Esse é o segundo fruto de um falso profeta. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa palavra é uma palavra de despertamento para nossas vidas, para a gente não ser enganado por esses falsos profetas. É interessante que em 2 Pedro, no capítulo 2, leia na sua casa 2 Pedro, carta do apóstolo Pedro. Leia, lá está a característica de um falso profeta. Pedro ele vai dizer que por avareza, esses falsos profetas fariam o comércio da palavra de Deus, venderiam o Evangelho. Ai de mim, ai de ti, ai de nós, se vendemos o Evangelho, porque um dia nós recebemos essa palavra de graça. Um dia a palavra da vida nos alcançou, nos libertou, nos transformou. E o interessante é que Jesus ele deixa, Jesus ele fala, dei de graça aquilo que tu recebeste de graça. A palavra não é tua, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, então temos que devolvê-la de graça. Temos que devolvê-la de graça.
temos que pregar o Evangelho com amor. Paulo ele chega a dizer que uns pregam Cristo por vanglória, outros pregam Cristo por boa mente, e outros pregam Cristo por amor. Querido, temos que pregar o Cristo, temos que pregar o Evangelho, é pelo amor. Porque o que Ele fez pelas nossas vidas naquela cruz, ninguém faria. E esse é o segundo fruto de um falso profeta. Se ocuparão mais com os seus desejos, se ocuparão mais com as obras que satisfarão as suas carnes, os desejos das suas carnes. Fuja de ministro, fuja de profetas que te diz que são servos do Senhor, que são pregadores do Evangelho, mas se ocupam mais com os desejos da sua carne, se ocupam mais em ser visto pelo homem, quer honra, quer glória, quer fama, quer poder, quer status. Fuja desses falsos profetas. Fuja, meu irmão, antes que seja tarde demais. E o terceiro fruto de um falso profeta, meu querido, minha irmã, o terceiro fruto de um falso profeta serão discípulos que aceitam doutrinas e tradições dos homens, mesmo que isso contradiga a palavra de Deus. Serão discípulos que aceitarão tradições dos homens, que aceitarão as tradições dos homens dessa terra, que estarão mais ocupados em bajular, em passar a mão, em experiências religiosas, do que guardar a palavra de Deus no coração, do que andar na porta estreita, do que fazer a vontade de Deus, do que apacentar o rebanho de Cristo. Esses falsos profetas, terceiro fruto de um falso profeta eles aceitarão doutrina e tradições dos homens, mesmo que isso contradiga a palavra de Deus. Se você vê, querido, se você está numa igreja aonde o homem que está na frente, o pastor que está na frente se diz ser um servo de Deus, mas ele aceita tradições de homens, ele aceita, mesmo que isso contradiga a palavra de Deus, fuja de lá. Fuja enquanto é tempo. É interessante que Jesus, ele vai dizer lá em Apocalipse: saí do meio dela, ó povo meu, para que não seja encontrado nas suas obras. Esse é o terceiro fruto de um falso profeta. O terceiro fruto de um falso profeta eles aceitarão as doutrinas e tradições de homens. E o quarto fruto de um falso profeta, eu falei de 5. Já expliquei 3 para você. O primeiro fruto de um falso profeta eles amarão servir mais os homens do que a Deus. Procurarão glória, procurarão fama, procurarão poder, status, mesmo que isso contradiga a palavra de Deus. E o segundo fruto de um falso profeta serão os discípulos
procurarão se ocupar mais com os seus desejos, com os desejos das suas naturezas, do que com a vontade e a glória de Deus. E o terceiro fruto de um falso discípulo, de um falso profeta, serão discípulos que aceitam doutrinas e tradições dos homens. Serão discípulos que eles aceitarão doutrina e tradições dos homens, mesmo que isso contradiga a palavra de Deus. E o quarto fruto de um falso profeta serão seguidores que buscam mais a experiência religiosa e as manifestações sobrenaturais do que a palavra de Deus e seus padrões de justiça. Serão seguidores que procurarão mais a experiência religiosa e as manifestações espirituais do que a palavra de Deus. Oh glória! Então, fique esperto. Quando você vê um profeta, quando você vê um pastor, seja um missionário, seja o que for, mas quando você vê que ele busca mais as experiências religiosas e as manifestações sobrenaturais, mais do que a palavra de Deus, meu amigo, desconfie. Fique com as suas antenas ligadas. Fique com uma pulga atrás da orelha. Desconfie, porque aí pode ter alguma coisa errada. E o quinto fruto de um falso profeta agora chegou na parte mais importante. O quinto fruto de um falso profeta que eu gostaria de falar para você. Vamos ver o quinto fruto de um falso profeta. Qual é o quinto fruto de um falso profeta? Serão seguidores que não suportarão a sã doutrina, mas procurarão antes mestre que lhe ofereça a salvação, em conjunto com o caminho da injustiça. O quinto fruto de um falso profeta, meu irmão, minha irmã, que eles serão seguidores que não suportarão a sã doutrina. Quando eu digo a sã doutrina, eu não estou falando de costume, eu não estou falando de roupa, não estou falando de costume. Eu estou falando dos padrões da reta justiça que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos diz que nós temos que andar pela porta estreita. E eles negarão a sã doutrina. Eles negarão a porta estreita. O falso profeta não vai pregar sobre o céu, sobre o inferno. Ele não vai dizer para você que adultério é pecado. Ele não vai dizer para você que fala mal do teu irmão também é pecado. Ele não vai te alertar, ele não vai pregar o evangelho, a palavra de Deus, genuína como tem que ser. Mas ele vai te dar só a rosa e não vai te mostrar o espinho, porque ele vai negar a sã doutrina, que é o caminho estreito, a porta estreita. Porque, querido, para a gente ser salvo, para a gente um dia poder morar com Cristo no céu, é a Bíblia que diz, tem que ter renúncia, tem que nascer da água e do Espírito. Jesus, ele falou para Nicodemo: olha, Nicodemo, é necessário tu nascer. Se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. Se não houver um nascimento, não tem como a gente ver o reino de Deus.
Essa é a realidade. Só existe 2 caminhos por dentro da palavra de Deus. Por dentro da Bíblia Sagrada só tem 2 caminhos após a morte. Se o homem estiver com Cristo, se o homem se arrependeu dos seus pecados e deixou os seus pecados e passa a seguir a Cristo pela fé, obedecendo, guardando a sua palavra, vivendo uma vida que agrada a Deus, quando ele morrer, quando o Senhor precisar dele, ele apenas irá para o seu verdadeiro endereço. Apenas terá mudado de endereço. Porque é o que a Bíblia diz. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Querido, para a gente chegar diante do Pai, para a gente chegar no céu, a Bíblia diz que é por esforço, tem que ter renúncia. Eu tenho que renunciar todo dia a minha vida, eu tenho que renunciar o pecado. É o interessante que o escritor, a carta dos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunho. E o interessante é que ele continua o texto dizendo: corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e deixando todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, ele está pertinho de nós, querido. Ele está pertinho de você. Ele está te rodeando. Quem sabe aonde você mora, na rua onde você mora, no seu trabalho, quem sabe nas redes sociais. Ele está 24 horas nos rodeando. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer: deixamos o pecado, deixamos os embaraços e olhamos para uma carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, oh glória, o autor e consumador da nossa fé. Querido, que você venha ficar com essa palavra, que você venha meditar. Salmo 1, o salmista Davi vai dizer: bem-aventurado o varão que medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Que o nosso prazer esteja na palavra de Deus. Que o nosso prazer esteja na Bíblia Sagrada. Que a gente venha meditar nela. E não só meditar, mas que a gente venha guardar no coração. Que a gente venha praticar. Que a gente venha nos esforçar realmente para viver aquilo que pregamos. Porque é muito fácil eu estar falando para você. É muito fácil eu pregar para você. Mas Deus conhece os meus caminhos. Deus conhece o meu coração. Se realmente eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando. Se realmente Ele me tem como servo. Se realmente Ele me vê como servo. Ou se Ele me vê como um fariseu. Então vamos meditar na palavra de Deus. Vamos guardar no nosso coração. Vamos nos esforçar para viver. Vamos nos esforçar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para glorificar a Deus na nossa vida. Através da sua palavra guardada em nossos corações. Querido, muito obrigado. Você que ficou até esse exato momento comigo nesse vídeo, escutando essa pregação, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida. Não sou um pregador famoso, mas Deus colocou no meu coração essa mensagem. Deus colocou na minha vida para me falar sobre essa mensagem. Então vamos vigiar, para a gente não cair no engano do falso profeta. Muito obrigado.
Que Deus te abençoe. Para encerrar essa oração, para encerrar a ministração da palavra de Deus, eu gostaria de orar com você. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai que está no céu, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo despertamento, Senhor. Senhor, nos ajuda a guardar a Tua palavra no nosso coração. Nos ajuda, Espírito Santo, ser fiel a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dá força, Senhor. Guarda a nossa vida do engano. Guarda a nossa vida do falso profeta. Guarda a Tua igreja, guarda os nossos familiares, guarda os nossos amigos. Senhor, que a gente venha meditar na Tua palavra de dia e de noite, Senhor. E não só meditar, Deus, mas que a gente venha guardar e que a gente venha viver a Tua palavra no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado e que Deus te abençoe em nome de Jesus.